Chegou a hora do assunto mais temido até por quem não me entende de moda. A gente vai falar sobre a volta da cintura baixa e o motivo por trás disso. Esse vídeo pode ser considerado a continuação dos últimos 3 vídeos que eu fiz por aqui, porque cada vez parece mais fácil falar sobre o óbvio à nossa frente, que não parece tão óbvio. Afinal, nada que é óbvio foi planejado pra gerar questionamento, pra sair desse óbvio, entende? E a volta da cintura baixa, depois de anos de admiração e adequação à cintura alta, não é nada óbvia. Por isso, tanto medo em conversar sobre essa tendência que nem é tão inovadora, mas que tem muito cunho político por trás. Se a gente sabe que moda reflete nosso comportamento atual e que mais do que nunca a gente vive na era da exaltação à exposição, sabemos também que mais do que nunca usamos a moda para nos valorizar. Selfies, fotos em grupos, fotos conceitos, fotos de looks, stories inesperados. Mais do que nunca precisamos que a moda mostre o nosso melhor, e foi o que teoricamente encontramos com a cintura alta. Afinal, ela não é só um facilitador da máxima da moda, que é a busca pelo alongamento da nossa imagem, pernas compridas, cintura marcada. Ela representa o street style gerado pela consumidora de moda da massa, através da descoberta dos brechós diante da obrigação social de trocar de roupa constantemente. Ela representa a volta da indumentária clássica numa produção de rua. Ela representa a elegância que poderia ser simples, como uma calça de alfaiataria com uma camiseta de malha, a elegância despretensiosa. Então percebemos que nosso apego à cintura alta vem pelo seu ar social, apesar de despretensioso, já que roupas sociais nos remetem ao cenário de mercado de trabalho, e sendo o trabalho considerado produção de dinheiro, isso nos dá a ilusão de credibilidade. Acho interessante a gente ter pontuado essa significação pra gente entender o contraponto da cintura baixa. Mas afinal, por que voltar com a cintura baixa se a cintura alta representa tanto? Porque se a gente concorda que moda é reflexo do comportamento contemporâneo, a gente percebe que a volta da cintura baixa não é por acaso. Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente não vive mais numa época em que para uma tendência surgir, outra tem que desaparecer, impossibilitada de ser usada. É importante lembrar que as tendências surgem e que a gente só deve usar o que nos representa, o que tira o teu fôlego, e não o que a gente acha que vai gerar pertencimento social, entende? Segundo, é interessante lembrar como a cintura baixa surgiu. Essa pegada de calça surge nos anos 60, mas a gente remete muito esse corte ao movimento hippie dos anos 70, que buscava se rebelar contra os valores instituídos pela sociedade em prol da existência individual. E isso ficava muito nítido através da moda, com as franjas que davam movimento, as estampas psicodélicas que estimulavam a imaginação, os óculos avermelhados que mudavam a sua visão de mundo, os movimentos fluidos das roupas que estimulavam que seus corpos estivessem sempre em movimento. E ao seu lado, logo nos vem a memória Britney Spears no início dos anos 2000. Porque é nessa época que a cintura baixa se consagra na cintura pop, e portanto na nossa visão como tendência de moda. Com os anos 2000, celebridades e artistas se apropriaram desse corte que nunca deixou de existir. Quem desejava cintura baixa usava. A diferença era no que era imposto sobre o que usar. Porque a moda era extremamente ditatorial, fazendo com que uma tendência anulasse a outra. E daí vem a importância da apropriação de se ser quem é. Mas por que os anos 2000 e o movimento hippie dos anos 70 nos são tão memoráveis para falar da cintura baixa? Se a cintura alta nos passa elegância e postura mesmo no mais despretensioso dos looks, a cintura baixa nos permite movimento, não nos obriga a estar com a coluna ereta até quando a gente está sentado. A cintura baixa quebra o ideal de que as pernas devem ser longas, alongando então o tronco e, acima de tudo, expondo a área da barriga e do umbigo, sendo uma representação da liberdade sexual. Se a máxima da moda era o alongamento de pernas para gerar a ilusão de alongamento da nossa silhueta, postura, elegância, desde o seu surgimento, a cintura baixa quebra as máximas do mundo da moda. Não à toa lembramos diretamente do movimento hippie, que prezava pelo amor livre, assim como o de Britney Spears, que usava a altura da calça no limite. É engraçado lembrar do seu deboche diante da mídia que afirmava que ela sempre estava pelada com as suas roupas que eram muito curtas. E eu falo de noticiários sérios de propagação nacional. E a construção da sua imagem debochava disso de várias formas, como quando ela coloca uma calcinha sobre a calça, como quem quer dizer, ei, cabe uma calcinha aqui sim. Com o início de Overprotected, onde uma apresentadora fala que a Britney não estava usando absolutamente nada por baixo da sua saia, que simplesmente por ter o comprimento mini e a cintura baixa, ela alega que é atentado ao pudor. Enquanto a Britney mesmo assiste sem entender nada e mostra para as amigas que ela tá de short por baixo da saia. Earlier this week, Britney Spears plummeted to new depths of depravity when she appeared at an awards show wearing, well, hardly anything. When asked to comment on her half-naked... I need me. Com uma expressão que põe em questionamento que jornalismo é esse tão renomado, que não passa de moralismo sensacionalista. Cá entre nós, tal jornalismo deveria discutir a invasão de privacidade em união ao machismo, e não atentado ao pudor. Porque tal invasão de privacidade maquiada como atentado ao pudor só legitima o assédio. Em Info CQM, retomando a ideia de apresentadoras de jornais falando dela mais uma vez com um moralismo um tanto hipócrita.
ícone não nasce à toa, meu bem. Falando da atualidade, qual a necessidade da volta da cintura baixa pensando nisso tudo? Qual a necessidade da liberdade sexual ser exposta para debate, então? Diante de tempos sombrios e governos conservadores nos últimos anos, a gente não pode esquecer para quem a alta costura direciona o seu produto. Para quem nos governa, assim como para quem tem real motivo para eleger quem nos governa. Não te parece menos irônico que a moda nos últimos 5 anos tem puxado para um olhar extremamente mais clássico? Que remete ao campo, à mulher do interior que gosta de saias longas, com blusas de mangas igualmente longas, acreditando na proteção provinda do corpo totalmente coberto, na misoginia travestida de proteção? Não parece menos irônica a volta das referências vitorianas? Referência essa que eu amo, não vou mentir. Com mangas bufantes, golas elevadas, saias estruturadas, mas tudo junto? Não há queda da referência vitoriana, trazendo inovação através do street style, por exemplo. Não, meu bem, a alta costura traz esses universos quase que no seu formato original, que é o que o seu público quer. Seu público é conservador, não concorda com as mudanças sociais do mundo. Não concorda com lugar de fala, não concorda com mulheres pretas gordas em capas de revista. A única coisa que eu falei da JoJo, gente, no baile da Vogue, que eu não, ela que pra mim não tinha o perfil de musa. Só isso. Não acredita em aquecimento global, não concorda com o mimimi de quem devia estar trabalhando. Nós somos a maioria. Nós aqui presentes somos a maioria. A minoria atrapalha, a maioria trabalha. Seu público deseja a volta ao passado, a volta onde pessoas abastadas eram admiradas e exaltadas por serem provindas de famílias com séculos de acúmulo capital e poder político. A volta onde pessoas afortunadas calavam quem queriam com o poder do dinheiro. Que é isso? Vai me subornar? $10.000 pela fita. Acha que eu vou aceitar seu dinheiro? Sim, acho. Conheço gente como você. Age como se o dinheiro não tivesse importância, mas o dinheiro é importante para todos. E eu achei que a Blair era manipuladora. Blair é amadora. Ela pensa que é igual a você. Pra Blair, isso aqui é igual a 2 pares de Manolo e uma bolsa da Chanel. Mas eu sei que essa grana aqui faz a maior diferença na sua vida. A volta ao tempo onde nascer herdeiro de fortunas seculares era sinônimo de prestígio social. E é inegável a atenção da alta costura diante dessa demanda, porque ela se propõe a reviver a mulher conservadora clássica e o faz muito bem. Ela retoma o guarda-roupa das consumidoras de moda como um ato político, saibam elas ou não. E sabendo que a consumidora de moda da massa muitas vezes compra uma roupa fora da sua numeração, percebemos mais uma vez a sua adaptação. Se antes a calça era elevada e amarrada com cadarço, agora vemos a mesma calça solta, no limite do quadril. O seu zíper não possui mais 7 centímetros como no início dos anos 2000, mas tem o real comprimento de uma cintura alta, apenas deslocada no corpo propositalmente, permitindo que haja sobra de tecido na barra cobrindo o sapato, então exigindo tênis diante desse excesso de tecido. Então quebrando a tendência da barra cigarrete, da barra mais curta que acompanhamos há décadas sem perceber, através da máxima de que enfatizaria o salto alto. Então a cintura baixa afronta as máximas da moda várias vezes, né? O que eu quero que a gente entenda é que nada é por acaso e que tudo tem um motivo. Moda é propagada como superficial porque é intimamente ligada ao universo feminino, e por isso desqualificada. Mulheres são desqualificadas porque homens com poder temem sua força, inclusive estimulando uma cultura de criação que não estimule mulheres a ocuparem cargos políticos, que não estimule mulheres a terem voz social. E se moda era tudo que as mulheres tinham, moda ia ser o que as mulheres iam usar para falar tudo o que precisavam. Em gente irmã eles atiram, em gente irmã eles pisam. Sempre foi assim, vocês sabem disso. Auf Menschenbrüder, da gehen sie. Por isso, moda é intimamente ligada à política e, portanto, quiseram te fazer pensar que moda é comprar roupa do seu próximo encontro, que é futilidade. Que moda nada representa, mas que sirva para mulheres seduzirem e agradarem homens. Moda fala sobre o que vivemos e sobre o que queremos mudar na nossa sociedade. A moda expõe os tabus que a gente não consegue materializar em palavras para quebrá-los. E a volta da cintura baixa nada mais é senão para fazer a gente refletir onde perdemos a nossa liberdade em prol de aceitação social e moralismos hipócritas.